Vamos lá meditar mais em sabedoria. Palavras de sabedoria, parte 4. O Salmo 119 diz assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Ou seja, eu me alegro na palavra, como alguém que acha um grande tesouro. Então tem que, na vida, procurar sempre adquirir sabedoria. Sentir prazer em adquirir sabedoria. Porque é a sabedoria que vai fazer você desviar do mal. O mundo está extremamente perigoso. E nós estamos num dos países mais perigosos do mundo. Apesar do Brasil não ter perseguição religiosa, mas aqui todo cidadão ele está correndo um sério risco de vida. Porque a desordem, a bandalheira está tomando conta do país. E a sabedoria ajuda você a vencer e a sobreviver nesse sistema. E eu quero falar algumas coisas de sabedoria, como essa frase de Mário Quitanda que fala assim, ó: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Muitas pessoas vão para a escola, os medíocres, aprendem a ler, aprendem as contas básicas e acham que pronto, que já cumpriu sua tarefa. E tudo o que aprende na escola é aborrecido, é de má vontade. Comemora quando não tem aula, né? Com vontade de não aprender. Prefere conversar mediocridade do que conversar sobre ciências, sobre regras de português, sobre fatos históricos importantes, relevantes. Então a mediocridade toma conta das pessoas. E se limita às conversinhas superficiais do dia a dia. A coisa mais difícil é você encontrar pessoas comentando sobre a leitura de um livro, sobre o fato histórico. Não conhece. Aí não conseguem discutir nada. Lá na escola que eu dou aula, né, tem 3 professores de história no período da manhã, em muitas salas. Aí, um deles, inclusive, foi meu professor de história na faculdade. Ele também deu aula lá na prefeitura, o Wesley Santos, no Unisantos. Então é diferente quando nós vamos conversar. Geralmente a gente conversa sobre o ataque de Pearl Harbor, o nazismo. Pegamos alguns fatos históricos e aí é outra pegada, é outra conversa. Conversa que você não pode ter com a maioria das pessoas, porque elas simplesmente vivem na mediocridade. Principalmente se pega nessa periferia, você pergunta fatos históricos assim, não sabem nada. Agora, pergunte quando fala de música funk, sabe a letra de cor. Uma vez eu estava dando uma aula, eu sei que o moleque, amor, essa música aí, eu comentei uma coisa, ele pegou e recitou a música todinha, a letra todinha de cor, a música funk. Mas você pergunta algo relevante, histórico, algo relevante da ciência, não sabe, não tem interesse de aprender. Numa época em que nós vivemos, onde está tão fácil estudar, gente, pelo amor de Deus. Ai, se na minha adolescência eu tivesse a Wikipédia. Meu Deus do céu. Conhecimento que você pode adquirir na Wikipédia, aliás, você não pode adquirir.
Porque a Wikipédia contém tanto conhecimento que se você estudasse dia e noite, você não conseguiria ler todo o conhecimento que está nela. Mas está lá à sua disposição em qualquer língua, pelo menos as principais línguas da Terra. Estudar idiomas, gente, vocês não podem chegar com 18 anos sem falar inglês e espanhol. Porque é tudo muito fácil. A tecnologia, você viu aí esse radinho com o MP3 que eu estava aí. Você põe ali palestras, música, o que você quiser em outro idioma. Mas preferem gastar tempo com mediocridade, como diz Mariquitanda. Analfabeto é quem sabe ler e não lê. É o que eu posso pegar isso, parodiar e dizer. Analfabeto é aquele que tem oportunidade de conhecer e não conhece. E essa geração, ela tem oportunidade. Eu estava lendo naquele livro ali, Como Fazer, aquele livro amarelo ali. Ontem eu estava pegando ele para ler. Nossa, o que dá para fazer com garrafa PET são coisas impressionantes. Né? É uma matéria-prima que tem abundante aí e não se utiliza, as pessoas nem sabem para tantas coisas que elas servem. Então procura ler, não seja aqueles analfabetos funcionais, sabem ler, mas não leem. Mas não procura gastar tempo com leitura, com conhecimento. Tá bom? Vamos aqui para outra palavra de sabedoria que eu separei aqui, ó. Essa frase é até de Mahatma Gandhi, o pacifista indiano. Ele falou: viva como fosse morrer amanhã. Isso é importante. Nós que conhecemos o Evangelho, sabemos que com a morte o homem vai prestar conta a Deus. O ímpio, falar isso para ele é mais idiotice ainda. Que muitas vezes eu vejo aí nesses programecos de televisão. Ah, se soubesse que eu tivesse pouco tempo, eu ia beber, eu ia passear, eu ia me divertir, ia beijar amante, ia beber. Eu ia acabar de se enterrar de vez, né, no inferno. Então o sábio não. O sábio sabe, viva como se fosse morrer amanhã. O que é que um sábio vai pensar em fazer? Arrumar a vida. Deixar tudo preparado. Né? Há tanta confusão com as pessoas, porque elas morrem e não deixam as heranças definidas. Aí depois os herdeiros entram em briga. É um inferno. Isso é um inferno. Isso é desde o começo da humanidade. Todo mundo vive como se nunca fosse morrer. Tá tudo certo. Eu me lembro até de um cara que era dono de uma empresa de ônibus, passou até no Fantástico de muitos anos atrás, lá da década de 90. Aí ele está no aniversário do filho e grava um vídeo e ele fala: eu estou feliz porque eu sou rico e tenho deixado para o meu filho tudo para ele viver bem pro resto da vida. Ele deixou mesmo? Não. A mulher dele era uma mulher simplesinha, não conhecia do dia a dia da empresa. Quando ele morreu, o sócio ficava levando papelada para ela assinar e tal. Nisso, sem ela saber, ela estava passando a empresa todinha para o sócio. Ficaram na miséria, sem nenhuma casa. Foi morar na favela em casa alugada. Porque não procurou adquirir conhecimento. Entendeu? Foi facilmente enganada. E ele estava dizendo de boca que se morresse ia deixar tudo para o filho. Mas ele tinha deixado mesmo, ele deixou a papelada toda preparada, ele deixou tudo bem organizado, não deixou. Então as pessoas, na verdade, não se preparam para a morte. E não prepara o principal, a sua alma. Você tem que preparar para deixar as coisas aqui,
para quem vai ficar, e principalmente, você tem que preparar a única coisa que você vai levar. O que você vai levar nesse mundo? Sua alma. Você vai levar sua alma para prestar conta a Deus. E aí? Aí Deus vai dizer, poxa, todo mundo passa pela vida para dar evidências que me amam, que a única função dessa vida é essa. A verdadeira função dessa vida é todo mundo passa pela provinha, pelo teste. O que é a sua vida? Sua vida é para você ou para Deus? Aí Deus vai ficar olhando. Adquire o conhecimento sobre Deus, tem a oportunidade de adquirir conhecimento sobre Deus, mas não ama Deus, não obedece Deus, não quer seguir Deus. Aí Deus vai deixando passar a vida. A pessoa é livre para escolher o seu destino. Aí depois que morre, aí a Bíblia diz, depois da morte segue-se o juízo. E não se preparou para a morte, para a vida eterna. Onde passará a vida eterna? É isso que todo dia a gente tem que pensar. E se eu morrer amanhã, eu estou preparado para embarcar para a eternidade, para ficar cara a cara com Deus? Aí eu vou dizer para Deus que fiz o que na minha vida? Para Ele. Como eu demonstrei meu amor a Deus? Nada. Você existe. Oi. Então medite nessas coisas, tá bom?